Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo isso. Professor Fernando Neves aqui do CEISC Med, fazendo um podcast muito especial, um podcast assim, que eu pensei com muito carinho. Estou aqui com o meu grande amigo, colega, Dr. William Hutzen, professor, coordenador. Um prazer estar do lado de cada mesa. Invertemos os papéis, então agora tá, o R1 está aqui, está lá o especialista, né? Bom, hoje é um podcast assim, muito especial porque eu achei muito interessante a partir da nossa convivência, da nossa relação, tanto como colegas como amigos, para ver assim, como foi para o William, né, para eu construir essa trajetória que ele construiu hoje em dia, que tem a vida pessoal, é médico, professor, tem várias outras áreas assim, que ele se envolve, e eu acho que é muito interessante mostrar para vocês isso hoje, porque hoje em dia não tem como, né, cara, tá fora dessa vida digital. Cara, sem dúvida. Eu acho que por muito tempo a gente viu com preconceito, me incluo nisso, né? Sou formado há bastante tempo. Os médicos que se expuseram foram os primeiros a se expor nas redes sociais. A gente via com preconceito, como se essas pessoas estivessem entrando numa modinha. Mas na verdade não é nada disso, né, cara? A comunicação digital, seja através de redes sociais, o posicionamento digital, ele é hoje quase que uma obrigação do médico. O médico, ele rapidamente pode se tornar obsoleto se ele não aprende a aparecer e se posicionar nessas redes. E como a gente tem uma disseminação de informações, muitas vezes propagadas por pessoas que não têm formação, que não têm instrução, baseada em achismos, em experiências pessoais, eu diria que a gente tem até o dever cívico de se expor o nosso conhecimento, expor as nossas opiniões. Então eu vejo hoje a presença digital como uma obrigação. Foi algo que aconteceu comigo, não era a minha intenção inicial. Acho que tu conhece a história. Começou comigo lá, com uma transformação pessoal na minha vida, que eu pensei, cara, eu preciso comunicar às pessoas dessa possibilidade de transformação pessoal. Só que o meu público de pacientes, na época, eram pacientes de terapia intensiva. Não tinha consultório, não tinha... É bem por aí que eu quero começar, cara. Vamos começar ali, então, pensando como é que foi para chegar na medicina intensiva. Então, vamos pensar do final da faculdade ali, até o momento aqui de residência, que a gente fala bastante. Como é que foi para te chegar nisso para depois a gente seguir? Cara, foi uma história bem, bem curiosa. Eu entrei na faculdade de medicina querendo ser neurocirurgião. Tá. Publiquei em neurocirurgia, acompanhei neurocirurgiões da cidade desde o início, fiz estágio optativo em neurocirurgia e reservei a parte final do meu internato para acompanhar um serviço de neurocirurgia. Fiz uma trilha Inca no meio do caminho, tatuei um instrumento neurocirúrgico no meu braço, que eu carrego até hoje, então assim, realmente estava obstinado. E aí quando eu fiz o estágio dentro de neurocirurgia, que eu acompanhei mais a rotina do neurocirurgião, embora a minha paixão pela área seguisse, eu não me apaixonei pelo estilo de vida do neurocirurgião. Cirurgias muito extensas, uma carga emocional muito grande, pacientes muito graves, uma previsibilidade de tempo muito ruim. Então eu falei, cara, eu não quero ter essa vida. Eu sou apaixonado por estudar isso, mas eu não quero essa qualidade de vida para mim. Só um ponto bem importante antes de tu continuar, né, cara? Como é importante a gente ter contato com a área que a gente quer. Nossa, demais. Né? De verdade, mas assim, não só no ambulatório, vendo ali, né? De verdade, acompanhar, saber a realidade. Não só a parte romântica. Só o bonito, né? O horário marcado, o cafezinho, assim, é muito importante. E, inclusive, né, pensando em residência, ir conhecer o serviço que pretende fazer residência, né? Porque tem uma ideia fantasiosa e daqui a pouco, né? Foi exatamente o que eu fiz. Exatamente o que eu fiz. Para neurocirurgia. Para neurocirurgia. Fui no serviço onde eu queria fazer a residência e aí eu, cara, não quero fazer isso. Qual que tu queria fazer? Lá em Passo Fundo, INN. Aí, cara... eu pensei, putz, e agora o que eu vou fazer? Vou trabalhar. Vou trabalhar, então. Me formava no meio do ano. Tá, mas vou fazer uma prova de residência aí pra alguma coisa, né? E aí, como bom... Isso foi que ano? Isso foi em 2012, quando eu ia me formar, né? E aí comecei a trabalhar e me inscrevi. Vou me inscrever pra alguma coisa. O que o confuso se inscreve? Clínica, né? Verdade. Vou fazer clínica, então. Depois eu decido. E aí, à medida que eu... comecei a fazer a residência de clínica médica, aí eu me apaixonei pelo cenário de terapia intensiva. Pelo controle, Fernando. Porque a UTI é um caos ordenado, entende? Tu tem um número... pra ser, né?
Tu tem um número previsível de pacientes e aqueles pacientes eles têm uma gravidade grande, então tudo tem que acontecer rápido. Só que como tu precisa agir rápido, tu também tem mais parâmetros. Então o paciente está monitorizado, tu tem dispositivos. Eu sempre gostei muito de tecnologia, então por isso até que eu me aproximei da residência do Moinhos, onde eu acabei fazendo a residência de medicina intensiva, porque lá eu tinha acesso a muitos recursos, coisas modernas, avaliação com ecografia na beira do leito, dispositivos de monitorização hemodinâmica mais rebuscados. Então tudo isso me apaixonava. Então eu fui para UTI porque eu gostava de, primeiro, não convencer o paciente de nada, eu agir. Então, na UTI tu prescreve, alguém vai lá e administra, né? E de ter uma resposta rápida, assim. Então, eu monitorizava uma gasometria, um monitor multiparamétrico, um ventilador, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Aquilo me fascinou e foi por isso que eu fui até a UTI, né? Então, assim que se construiu a minha carreira, terminei a residência final de 2016. 2017 eu vim aqui para a cidade de Santa Cruz do Sul, onde, em sociedade com um colega intensivista, a gente abriu uma empresa que coordenava os serviços médicos das UTIs daqui. Tá bem, mas tu vê, né? Tu tava perdido no final da faculdade e acabou que foi dando certo ao acaso, mais ou menos. A vida ensina se a gente escuta. É verdade, né? A gente tem que estar disponível, isso é um ponto bem importante mesmo. Tá bem, cara, vamos lá. E aí, cara? Então tá, veio pra cá, voltou, veio pra Santa Cruz, né? Tu estudou aqui, né? Estudei aqui, fiz faculdade aqui. Tá, a medicina interna aqui? Medicina interna no Hospital Santa Cruz. Tá. E intensiva no Hospital Moinhos de Vento. Tá bom. E aí voltou, cara. Então, aí como é que foi, assim, esse início? E aquele momento da tua vida? Até se tu já tava namorando, casado? Eu já tava casado quando me mudei pra cá. Cara, aí que tá. São sempre duas faces da mesma moeda, né? Profissionalmente a minha vida estava muito bem, imagina, eu saí de um serviço de residência já como sócio de uma empresa aqui, fazendo as melhores horas de plantão, escolhendo as rotinas, escolhendo os dias de plantão noturno, porque obviamente a gente fundou a empresa, então a gente organizava um cronograma que fosse melhor para nós, né? Profissionalmente muito bem, mas a gente vai conversar sobre isso em algum momento, psicologicamente e fisicamente destroçado. Tá? Por conta da... bom, primeiro por conta de uma doença que é minha, que eu tenho, né, desde 2011, que é uma artrite psoriásica, que evolui com quadros de artrite migratória, e eu estava com a doença muito ativa ao final da residência, provavelmente reflexo do meu estilo de vida ao longo dos 4 anos de residência. O que tu considera que Cara, foram os pecados? Estar acima do peso. Tá. Né? Ao final da residência eu pesava 86 quilos. Eu sou um cara baixinho, hoje eu peso 60. Então eu tava 26 quilos acima do que eu peso hoje. E, cara, privação de sono, muita privação de sono. Né? Durante toda a residência eu segui trabalhando, porque a minha independência financeira era muito importante para mim. Então eu segui fazendo os bicos ali, de plantão em outros locais. Então 2 a 3 plantões noturnos por semana. E seguia trabalhando no outro dia normalmente. Então, privação de sono crônica, grave. Uma alimentação baseada em praticidade. Então, comida de micro-ondas ou de teleentrega. Péssimo, né? Péssimo. Zero atividade física, zero. Não, durante toda a minha residência eu trabalhava e estudava. Eu não fiz nenhum... E não façam isso. Pelo amor de Deus, não façam isso. É a pior coisa que vocês podem fazer. Mas eu não praticava nenhum tipo de exercício físico. Então, eu ganhei peso. E aí em 2017, enquanto eu finalmente tinha um bom retorno financeiro com a minha profissão, tinha super tranquilidade, podia viajar, podia passear com a minha esposa, eu tinha muita dor, eu tinha dificuldade de caminhar, eu mancava, eu tinha vários quadros de artrite, eu usava muita medicação, Fernando. E isso que eu ia te perguntar, tu tratava já? Desde o início, né? Eu tratava em 2017, eu usava imunobiológico, tá? Mais metotrexato de forma contínua, mais anti-inflamatório não esteroidal de forma contínua, e eu dava umas roubadas com os corticoides de vez em quando, coisa que o meu reumatologista falava para eu não fazer, mas é que, cara, tirava a dor com a mão, então eu usava um corticoide de vez em quando. Então assim, era uma polifarmácia violenta. E em 2017 eu já comecei com alteração de função renal nos meus exames. Tu vê, cara. Isso tu tinha quantos anos então? 2016, 17? Cara, eu tinha 30.
Imagina, super novo, né, cara? Imagina, imunobiológico, imunossupressor, ARN fixo. E trabalhando na UTI, né? Um dos momentos mais críticos da minha vida. A minha mudança de estilo de vida não aconteceu por mim. Aconteceu por conta do meu filho. A gente até pode entrar nessa história. Vamos lá? Mas o fato é que eu ligava pro reumatologista, me dou bem com ele, e dizia, cara, eu tô com dor. E ele dizia justamente isso, cara, tu trabalha dentro de uma UTI. Se a gente te imunossuprimir mais, tu vai pegar uma tuberculose e morrer, né? Verdade, tinha mais essa pra considerar. Então, era muito difícil manejar essa doença. Só que, cara, aí tem um ponto muito importante, né? A soberba. Eu, dentro da UTI, conhecia a medicina da seguinte forma, o médico passivo. O paciente passivo, o médico ativo. Então, eu usava os remédios que o médico mandava, eu não fazia mais nada a respeito da minha saúde. Nenhum cuidado com a minha saúde. E, cara, hoje eu olho para trás e penso, como é que eu não dava conta que eu estava destruindo a minha saúde? Mas na época eu não me dava conta. E tu vê, né, a contradição, ou a ironia da vida, né, cara? Tu tava trabalhando com as pessoas que justamente, a maioria, né, vai pra UTI, não se cuidou, né? Claro, tem tragédias, assim, claro, enfim, coisas... Mas né, a maior parte dos casos são doenças crônicas que evoluíram, né? Exato, que complicaram e aí o cara vai pra UTI, né? E aí foi quando nasceu o Benjamin, meu primeiro filho. Ele nasceu em agosto de 2018. E aí em setembro de 2018, a minha esposa teve uma crise de lombalgia, tava com muita dor, né? Crossfit e tal, se machucou, tava com dor. Ela ainda estava amamentando, eu fui buscar o Benjamin no berço dele. E, cara, eu não consegui me abaixar para pegar o Benjamin no berço. Tamanha minha rigidez, né? Tava entrevado, assim. E eu não consegui pegar o Benjamin no berço. A Cássia teve que levantar, pegar ele, consolar ele. E daí, naquele momento, Fernando, me deu um desespero, assim, cara. Que eu pensei, cara, se eu não consigo pegar meu filho no berço, se um dia, quando ele começar a caminhar, ele passa correndo por mim e eu não consigo segurar ele, ele vai ser atropelado. Que tipo de pai eu vou ser? Que tipo de progenitor né? E aí, cara, essa noite foi uma noite a mais terrível da minha vida, mas óbvio, eu hoje agradeço por ela porque foi um momento de transformação, de catarse. E aí, no dia seguinte eu disse, chega, alguma coisa eu vou mudar. A primeira alternativa, óbvio, foi ligar para o reumatologista e dizer, cara, tem algum tratamento experimental nos Estados Unidos, assim, que eu posso fazer? Ele disse, cara, Sim. Não tem nada. Eu disse, mas eu preciso fazer alguma coisa. E aí ele falou uma frase que talvez para ele tenha sido uma coisa pequena, mas que mudou minha vida, Fernando. Ele disse para mim, cara, tu tá bem acima do peso, né? Eu não era obeso, 86 quilos, 1,68 m, não é no fim do mundo. Mas ele disse, tu tá acima do peso. O medicamento que tu usa, ele é de depósito subcutâneo. Então, se tu tem um tecido adiposo mais pronunciado, ele vai causar sequestro dessa medicação. Então, tu poderia melhorar o efeito do imunobiológico, que é a droga mais potente que tu tá usando, melhorando um pouquinho a tua composição corporal. E isso é uma coisa que eu posso fazer. Entendeu? Isso dá o quê? Não dá 10 anos atrás? Não, cara. 18? 18, 7, né? Cara, enfim, idade do Benji. Tu vê, né, cara, como 7 anos não era que nem é agora essa questão do estilo de vida, né? Nunca. Era uma coisa assim, nossa, o que eu posso fazer? Será? E tipo assim, melhora teu estilo de vida para melhorar o efeito do medicamento. Sim. Entendeu? Foi essa a dica, mas tudo bem, absorvi. E aí, cara, comecei a estudar dieta, né? Cara, intensivista gosta de estudar, a gente tá sempre, né? E acaba tendo tempo também, né? E tem tempo. Dentro da UTI pega um dia tranquilo, exatamente isso. E aí, comecei a estudar dieta, comecei a achar umas coisas que faziam sentido, comecei a mudar a minha alimentação e emagrecer. E a redução da minha dor com o emagrecimento, Fernando, foi a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida. Zero ajuste na medicação. Zero ajuste na medicação. E assim, 3 meses para dentro da dieta, tá? Estamos falando ali de dezembro de 2018 ainda. Eu tava esquecendo de tomar o remédio, que às vezes eu contava as horas para poder tomar de novo. Sim. Entendeu? Então não tava doendo, né? Então não tava doendo. E aí aumento da mobilidade, redução da rigidez matinal, coisas que qualquer pessoa que já teve uma condição autoimune sabe que impactam muito na qualidade de vida. Teve momentos da minha vida que a minha esposa tinha que me ajudar a levantar da cama, porque eu acordava rígido. E reduz. Cara, vou consultar com o reumatologista em março, PCR zerado, VHS zerado. Ele disse, cara, tá muito bom.
vão tirar o metotrexato. E começou uma redução progressiva de medicamento que culminou ali na metade do ano seguinte. Eu tava com um medicamento, metade da dose que eu usava e doença controlada, cara. Já bem mais magro, comecei a praticar uma atividade física. E parece que uma coisa vai puxando a outra, né? Comecei a praticar atividade física, melhorei um pouco minha qualidade de sono. Já comecei a não querer beber também. E fui construindo um estilo de vida melhor e melhor e melhor e melhor. E, cara, a mudança na minha qualidade de vida, na minha felicidade, foi a mais dramática da minha vida. E aí eu já conseguia sentar no chão para brincar com meu filho, conseguia pegar ele no berço tranquilamente, conseguia ajudar minha esposa em casa. E aí eu pensei, caramba, cara, eu nunca vou poder ensinar isso para um paciente. E tu vê, né, quanta coisa mudou, né, cara? Porque quem vive com dor já aumenta o sofrimento, lógico, e dorme mal. Sem Dormindo dúvida. mal, piora a dor também, porque a dor vai sequestrando neurônio e cada vez piora mais, né? E aí, claro, tudo que tu não pode fazer na tua vida, fora se sentir mal, todo aquele peso, enfim, de uma dieta inadequada, tu vê como, né, tudo foi repercutindo, né, cara? E eu falo bastante que para paciente de terapia, assim, a mudança tem que vir de dentro para fora, senão não funciona. E a gente ainda tem a tendência, né, Fernando, de se automedicar com substâncias que causam prazer, assim como a comida, como a bebida, né? Que pioram, agravam a condição às vezes. E aí foi nesse momento, cara, que um dia, pedalando, tá? Numa manhã eu estava pedalando, subi um morro bonito que tem aqui na região de Santa Cruz, que é 9 colônias, né? Uma subida bem aguda, bem legal. Cheguei lá em cima e estava acima das nuvens. E aí, era 6 e pouco da manhã, o sol nascendo acima das nuvens, aquela visão assim foi extremamente recompensadora. E eu pensei, cara, eu preciso falar. Eu preciso começar a falar sobre isso. E eu não tinha rede social até então. Naquele dia, para quem quiser olhar a minha postagem mais antiga, se vocês conseguirem chegar até lá, é de 2019. Uma postagem em setembro de 2019, onde tem a foto desse exato momento que eu tô falando para vocês do pedal, e eu coloco ali o esforço, uma frase do Bannister, o esforço dá sentido à vida, né? E aí eu disse, cara, eu preciso começar a comunicar às pessoas sobre essa possibilidade delas exercerem um certo protagonismo na sua transformação de saúde. Não vai ser para os meus pacientes na UTI, não é aquele o momento de convencer eles a se matricular na academia ou comer menos carboidrato, né? Uhum. Então, eu vou começar a falar nas redes sociais, para quem quer ouvir. O objetivo era informar, né? Com aquela síndrome do impostor, né? Para que eu pudesse ter algum diploma que justificasse eu estar falando sobre estilo de vida, eu fiz uma pós-graduação na USP de nutrologia, mas antes mesmo de me formar nessa pós-graduação, eu comecei a largar conteúdos com a minha experiência e tal. Mas essa questão da síndrome do impostor, cara, isso era algo assim, teu, assim, ou aconteceu algo? Cara, nunca aconteceu nada. Pelo contrário, Fernando, olha como tá quase sempre dentro da nossa cabeça, né? Costuma ser o pior dentro da nossa cabeça. O pior é aquela frase do Mark Twain, né? Na minha vida tive inúmeros problemas, a maior parte deles nunca aconteceu, né? Exato. Então, cara, eu pensava assim, eu sou médico intensivista, vou começar a falar sobre comida agora. Os caras vão dizer, o William virou picareta agora, cara, tu entende? Eu disse, Então, eu fiz a pós-graduação para mim poder botar no feed ali, na bio. E isso era uma época que não favorecia esse conteúdo, ainda não tava que nem hoje, né, cara? Não, cara, era mato, era tudo mato ainda. Não tinha essa atenção, né? E à medida que eu começo a fazer postagens falando sobre isso, cara, para minha surpresa, os primeiros pessoas a procurar atendimento foram colegas médicos. Eles vinham para mim e diziam, Will, tô com o mesmo problema que tu, cara. Não consigo baixar o peso, tô com dor, tô não sei o quê. Tu não consegue me ajudar? Aí um dia eu contei isso numa janta para um amigo meu, que é cirurgião, e ele disse, meu consultório, sexta de tarde, tá livre. Quer atender lá? Pode ser. Então, comecei a marcar esses colegas médicos de graça, atendia eles, fazia uma orientação de estilo de vida. Cara, começa por aqui, faz isso aqui, cuida com isso e tal, suplementa isso, ajusta isso. Isso começou a dar resultado. Esses colegas começaram a dizer, Will, eu queria encaminhar um paciente meu para ti. Tá. E eu comecei a atender. E aí, Fernando, numa progressão muito rápida, tanto da rede social quanto do consultório, em um ano
eu já tinha que abrir mão de horários de UTI para atender mais pacientes no consultório. E o trabalho se tornou mais recompensador no consultório porque eu via as pessoas melhorarem a sua saúde pela primeira vez, porque intensivista só vê as pessoas diminuírem a carga de doença, né? E ali eu via as pessoas, cara, melhorou minha qualidade de vida e tal, não sei. Então, comecei a gostar, comecei a fazer trocar. Em 1 ano eu tava largando a rotina da UTI, ficando só com os plantões noturnos, com a administração, né, conjunta com o meu sócio da empresa de medicina intensiva, mas focando os meus dias em atendimento de consultório. E aí comprei meu consultório, fiz a reforma, comprei os aparelhos importantes para avaliação de composição corporal dos pacientes e comecei a criar o meu protocolo de atendimento à medida que a rede social ia trazendo clientes novos para mim, né? E aí estourou a pandemia. E aí o que aconteceu na pandemia? A telemedicina... Então ali eu comecei a atender paciente de todos os cantos, pacientes brasileiros que moravam no exterior, todo mundo criou uma preocupação maior com a sua saúde na pandemia, porque na pandemia a gente viu que os menos saudáveis morrem mais, Sim. né? De forma muito objetiva. Então as pessoas criaram essa consciência sobre se preocupar com a saúde e aí eu comecei a alimentar a rede social e trazer paciente para dentro do consultório e daqui um pouco fui me desvinculando dos hospitais. Mas ali... Tu já tinha, assim, tu ainda era um médico, mais só médico, aquela função, assim, de atender? Ou essa parte, assim, dessa identidade, assim, nessa questão de rede social já estava, sabe, se tornando mais clara para ti? Tu fazia, porque, enfim, o propósito era atender e mostrar? Ou já estava, assim, aparecendo essa... Sempre foi uma consulta diferente, cara, com um propósito mais instrutivo, né? De ensinar o paciente. Então... Como o paciente se aproximava pela rede social, ficava muito nítido para mim que era um paciente buscando informação. Ele não queria só uma prescrição. Então a nossa consulta sempre teve um tom instrutivo. Eu sempre gostei muito de dar aula, né? Dei aula na universidade, sempre fui monitor durante a faculdade. Então isso sempre esteve em mim. A primeira coisa quando eu fiz o consultório foi colocar um quadro onde eu podia desenhar para o paciente. Então sempre teve uma característica de ampliar a informação que ele vinha buscar sobre como ele mesmo poderia construir a saúde melhor, controlar as doenças que ele tinha, né? Então sempre foi uma consulta diferente desde o início. Porque o paciente que vinha da rede social, ele era diferente. Então eu tive que me adaptar a isso, fazer uma leitura do que ele buscava e entregar o que ele estava buscando. Naquele período, cara, olhando agora, como tu tá, tudo que tu já fizeste, assim, o que te chama a atenção daquele período ali? Vamos dizer, essa primeira etapa, assim, que começou a atender e ir aparecendo cada vez mais na rede social. Cara, vamos lá. O que me chama a atenção daquela época é que muitas vezes a gente se constrange de aparecer como pessoa na rede social. A gente quer um perfil corporativo. A gente quer ali uns videozinhos comerciais que fazem uma propaganda para o paciente, tipo fosse um comercial de televisão. E isso não gera identificação. E como isso não gera identificação, os pacientes que vêm dali são pacientes que não têm necessariamente uma boa química contigo. Então, como eu comecei a construir minha rede social de forma diferente? Eu expunha a minha vida. Olha, isso aconteceu comigo, eu mudei isso e aconteceu isso, eu mudei isso e aconteceu isso. Isso gerava uma identificação. Então, eu trazia os pacientes certos. Os pacientes que vinham até mim através da minha comunicação, eles eram pacientes que estavam dispostos a fazer os esforços que eu fiz, estavam no momento da vida deles que eu estive também. E isso é muito bom, porque esse paciente se vincula. O tempo de vínculo com esse paciente é muito maior, né? Então, eu desde o início percebi que ter menos pacientes, mas pacientes bem vinculados, gera uma boa remuneração, porque eles estão dispostos a pagar um valor maior por uma consulta, né? Onde tem uma liga forte, e gera uma recorrência. Então, tu tem um paciente ali que tu conhece, que tu vai fazendo pequenos ajustes. E o que me confirmou isso, Fernando, foi o momento em que a minha rede social começou a crescer. Eu pensei, eu preciso de um auxílio agora. E isso crescer era mais ou menos assim, só para ter uma ideia de... 4, 5 mil seguidores.
tá? Isso que é um ano e pouco? Em um ano, 4, 5 mil seguidores no primeiro ano, foi ali que eu cheguei. Mas tu não tinha muito suporte, estrutura? Zero. Fazendo... Produzia quando sobrava um tempinho, da forma mais artesanal possível, né? Nunca tinha estudado Instagram, rede social, nunca, nem pensava em ler sobre isso, né? Estudava medicina de estilo de vida naquela época, porque já era uma coisa nova que eu precisava estudar. Aí eu pensei, vou colocar uma agência aqui para me ajudar. Cara, foi uma catástrofe. Porque a minha rede social perdeu a identidade. Passou a ser aqueles postzinhos bonitinhos feitos no Canva. Tu chegaste a passar para eles, para coordenar, ou tu postava o que eles mandavam? Não, eu opinava, eu validava os posts, eles faziam a estética do post e me sugeriam temas quentes. E me sugeriam, eventualmente, trends. Né? Embora eu sempre tenha sido muito resistente a fazer isso, as dancinhas, não sei o que, não cheguei a entrar nessa fase. Vocês não vão encontrar nenhuma dancinha minha no Instagram, tá? Mas eles sugeriam e eu participava, mas aquilo ficava um misto de nós dois. E cara, a relação médico-paciente é uma relação muito diferente. Então é muito difícil um publicitário entender isso, um gestor de tráfego, um designer, é muito difícil. É só quem passou por essa relação para entender essa relação. E tem os dois lados, né, cara? É difícil para eles assim entenderem, até pelo aspecto comercial, como eles entendem, né, vendas e tal. Assim como para nós é difícil entender que isso que a gente faz ao natural, assim, porque a gente se envolve, a gente quer vincular com o paciente. A gente tem uma dificuldade de entender que é um produto, de certa forma, claro, né, cara? É uma venda. Mas assim, claro, tem que ser genuíno, tá, pessoal? Tem que ser de verdade, não seja um personagem, não dá certo para sempre. Mas a gente também na medicina tem essa dificuldade, né, cara? De entender esse outro aspecto, a gente só faz. Total. Só se dedica, se envolve. E esse é um dos principais erros. Quando a gente vai para a rede social, a gente não consegue ver o seguidor como um potencial paciente. Então a gente trata ele diferente do que a gente trata o paciente. Isso mela a relação, porque aí às vezes o cara vai vir com uma expectativa diferente do que tu realmente pode oferecer e ao mesmo tempo não vai parecer genuíno, não vai parecer autêntico. Então colocar a personalidade era importante. Então foi um caos, foi horrível. Péssimo. Péssimo. Quanto tempo assim tu ficou na experiência? Meses. Detestei cada minuto, né? Olhava para aquilo e pensava, não sou eu. Não sou eu. Aí voltei à minha comunicação desorganizada, caótica, improvisada. Já tinha começado a pandemia ainda não? Eu acho que a gente estava na altura da pandemia ali. Tá, porque aí também é uma época que te exigiu bastante, né, como médico, né, uma cara? boa parte da pandemia eu quase que me ausentei, porque a gente passou de 20 leitos aqui na cidade para 90. Então, né, no mês de março de 2021 eu fiz 24 plantões noturnos. Então foi um período ali de isolamento. Mas passado isso, eu comecei a me comunicar de novo genuinamente e eu via que quanto mais genuíno, autêntico, quanto mais eu conseguia me expor e me expressar como pessoa, mais engajava o post, mais longe ele ia, né? Então eu percebi, cara, rede social são pessoas querendo se conectar com pessoas. E isso é importante dizer, né, cara? Porque a gente tem uma ideia do que é interessante como médico, né? E pensando em medicina. Mas tem isso que tu falaste, assim, de que tem coisas que não tocam as pessoas e que a gente acha o máximo, né? Que eu tava vendo uma aula, assim, muito legal sobre uma área da medicina que não interessa para ninguém, né? Exato. Só para nós especificamente. Então, a gente também tem que ter esse ajuste, assim, né? Claro. De entender Claro. o que é acessível, o que as pessoas conseguem também consumir ou o que elas estão interessadas. Não quer dizer que seja o melhor, mas é o que está interessando, está chamando. Exato. É isso. É isso. E aí eu comecei a organizar a minha rede social mais com a minha cara e eu fui criando um público muito fiel. Mas um público muito fiel que não alcançava na minha consulta. Por questões de não gostar daqui um pouco de consultar remotamente e não estar na mesma localização geográfica que eu, por questão de valores, enfim. Então eu fui sentindo a necessidade de criar produtos digitais. E aí eu criei um produto digital chamado Reset 21, né? Que era 21 dias para te dar um reset na tua saúde. Então falava lá, 21 dias tendo aula todos os dias às 6 da manhã comigo, falando sobre coisas importantes ao vivo? E tal. Ao vivo. Google Meet. E aí, cara, foi um sucesso, assim. A gente anunciou, vendeu, foi muito legal. Chamei uma Nutri que eu gosto muito, que era da minha confiança. Na época era até estudante de nutrição ainda, que é a Lara Albino.
me ajudou a organizar esse reset, fizemos umas aulas show, foi maravilhoso. Aí, mais uma vez se aproximou de mim uma agência, que viu essa movimentação de venda orgânica ali, sem tráfego pago, sem nada. Ali, né? Tu acha que já estava assim, mais ou menos... Uns 20 mil seguidores. Uns 20 mil. Tá, então já estava com mais expressividade. Assim, mais né, espaço. Até aproveitando, né, pessoal, se inscrevam no nosso canal aqui, vai aparecer o linkzinho para nos acompanhar, ative as notificações para vocês seguirem nos acompanhando. Mas enfim, cara, toca. E aí, cara, me aproximei dessa outra agência, que a princípio ia fazer uma análise mais criteriosa do meu perfil, ia ser uma coisa mais com a minha identidade, e não foi. Tá? Foi frustrante de novo. Fizemos uns lançamentos, eu tive que gravar uns criativos que eu me sentia desconfortável, passei a ter vergonha daquilo que estava passando, nem olhava o meu próprio Instagram. E aí, como bom surtado, de novo, eu disse, não, isso aqui não é pra mim, não quero. Né? E eu acho que isso é uma coisa que eu tenho a meu favor, Fernando, e que as pessoas precisam ter a favor delas também. Cara, dizer não é uma habilidade incrível. Postaste sobre isso os stories ontem, eu acho. Dizer não é uma habilidade incrível. Então, quando eu me sentia mal, eu dizia, não. Para tudo. Para as eu máquinas. Acho que tem uma coisa que tu já me falou, né? Que eu sei que tu faz, né? Já me falou que tu faz terapia. Né? Então, aí também tem um fator, assim, que ajuda, né? Muito. Prepara. Muito. Pra gente conseguir fazer isso com segurança. Muito. Sem dúvida. Cara, eu acho que isso é uma coisa fundamental. Já disse isso inúmeras vezes, mas é sempre importante repetir. Todo mundo precisa de terapia. Principalmente aqueles que dizem que não precisam de terapia. Não, aí é o sinal. Aí sim que faz o diagnóstico. Então, larguei essa agência, fiquei de novo um tempo no limbo. E aí, cara, meio que de forma natural eu comecei a entender exatamente o que agradava e não agradava ao meu público, e eu fui fazendo posts que performavam cada vez melhor. E aí o crescimento começou a ser exponencial, entendeu? E aí eu digo, o crescimento ele vem quando tu consegue ser genuíno, tu consegue ser a tua pessoa dentro do teu perfil na rede social, e tu consegue te conectar de forma íntima com os teus seguidores. Esse para mim é o grande diferencial. Então, a partir desse momento, a gente criou essa conexão, começou a se dar bem e as coisas começaram a fluir, cara. E aí começou a acontecer tudo de forma espontânea. Eu não precisava mais... Tipo tudo o quê, cara? Crescer, engajar os posts, ter mais comentários, ter mais gente procurando consulta, ter mais gente perguntando de infoproduto. Tudo começou a acontecer ao mesmo tempo. Então, para quem é bem envolvido nisso, então assim, no orgânico mesmo, que a coisa foi fluindo. Tem um cara que escreveu um livro chamado Davi Ribas. O nome desse livro é Marketing Ideológico. Ele explica, baseado nas instituições religiosas, quais são os pré-requisitos para te gerar um senso de pertencimento, de comunidade. Tu ter um ritual, por exemplo, a live, né? Tu ter uma identificação, tu ter uma comunicação, tu tem, né, a linguagem, tu tem os jargões, tudo isso vai criando um senso de comunidade. E quando tu cria isso na rede social, o crescimento ele não é mais se vai acontecer, é quando vai acontecer, é dar tempo ao tempo, é um empilhamento. Só que aí, o que aconteceu nesse momento, tá, Fernando? Estamos falando ali de 2023, provavelmente. Cara, não dava... É bem recente, né, cara? É. Se for pensar assim, toda a tua trajetória, enfim, tudo que tu faz, né, multiplicidade de coisas, 2023, né, cara? Bem pertinho. E aí, isso é algo que o James Clear cita no livro dele, Hábitos Atômicos, né, cara? Toda mudança, toda vez que a gente tenta mudar, a gente tem aquela ponto de decepção que ele chama, assim, que é onde parece que tu tá fazendo um monte e não acontece nada. Aí daqui a um pouco começa a acontecer algumas coisas com o que tu tá fazendo. E daqui a um pouco tu sente que tu não tá fazendo quase nada e tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então foi esse momento ali em 2023 onde, cara, eu não conseguia mais responder direct. Eu não conseguia, não tinha tempo. Mas aí o tempo, assim, o que pesava mais, cara? Porque, claro, vida pessoal, né? Então, casamento, os filhos e tal. O trabalho, o que tu ainda fazia de trabalho e a produção, né, de conteúdo. É, exatamente isso. Eu ainda fazia plantão noturno. Tá. Né? Isso até 23 tu fazia 23. Ainda. Tá. 23, que em outubro de 23 eu saí. Então eu ainda fazia plantão noturno, eu ainda coordenava uma UTI. Filhos pequenos, 2 nesse momento, né? E
e consultório lotado. Lotado, lotado, lotado. Então, acabou que eu não tinha tempo. Aí eu preciso de pessoas boas para me ajudar a gerenciar isso tudo. Então, até ali, tu tava sozinho? Sozinho. Secretária, enfim, no consultório? Secretária no consultório, agendamento, e era isso. Aí eu comecei a entender uma segunda lição, que, cara, tu te cercar de pessoas boas é um recurso fundamental. Então, a Lari começou a me ajudar no acompanhamento dos meus pacientes. A Lari é nutricionista, me acompanha há muito tempo. Ela conhece meu pensamento melhor que eu. E vale a pena, só um ponto, né, cara? Na medicina a gente acaba aprendendo, de uma maneira geral, a trabalhar muito sozinho. Tirando cirurgião, assim, que trabalha em equipe, mas aí meio que todo mundo é difícil, né, como cirurgião. Então, mas assim, trabalhar em equipe, né? Contar com os outros e principalmente aceitar as considerações, as observações dos outros, né? E ainda com outras áreas, né? Que ainda é uma dificuldade maior para muito médico, assim, falar com a psico, com a nutri, enfim, né? Com o fisioterapeuta, com o que for, ter essa comunicação, né, cara? Isso às vezes é medo, ou não, eu que sei, não conseguir lidar com essa questão, né, pessoal. E às vezes por falta de tempo, a gente nem consegue capacitar as pessoas ou dialogar o suficiente com as pessoas para que elas nos entendam, para que elas correspondam às nossas expectativas. Então isso eu fui aprendendo. Primeiro a Lari me acompanhou muito tempo e passou a me ajudar com os meus pacientes. Todo paciente, eu ainda tenho esse hábito de dar o meu contato pessoal. Então muitas demandas ela me ajudava a resolver. Colocava um grupo, eu, ela e o paciente. Ela já respondia muitas dúvidas antes de mim. Aí eu conheci o Alisson, que é o designer da Propulsa hoje, e por me identificar muito com o Alisson, inicialmente fazendo o trabalho de freelancer para mim, ele foi entendendo, e essa foi um trunfo dele, ele foi entendendo como eu gostava do meu conteúdo, que eu não gostava daquele conteúdo editado bonitinho, eu só queria que o vídeo ficasse dinâmico, ou ficasse engraçado, ou tivesse uns elementos visuais, ou cortasse uma coisa que eu falei errado. Então ele passou a fazer uma edição sutil para mim. Hoje a alma da Propulsa é essa, é que o cliente da Propulsa... Nós vamos chegar na Propulsa depois, né? Isso, o cliente da Propulsa, ele não pode parecer que tem agência, né? Então ele só facilitava a produção do conteúdo que era ideia minha, inspiração minha, roteiro meu, né? Nada de dancinha. Então, me aproximei do Alisson. Aí, tendo essas 4 mãos me ajudando, eu comecei a ter gás de novo para pensar em produtos digitais. E aí a gente se aproximou do Brian, que é um gestor de tráfego. E aí a gente fez o nosso produto de maior sucesso. Um produto digital que vendeu muito, muito, muito acima do que a gente esperava que venderia. E aí eu disse, nossa, cara, eu tenho um canhão nas mãos aqui. Eu tenho 3 pessoas fantásticas aqui comigo. E eu não tenho, assim, disposição para fazer muitos lançamentos. Então essa estrutura aqui, esse time que eu tenho comigo, ele é um time que vai ficar ocioso muito tempo se a gente não envolver mais pessoas nisso. Estamos falando aqui de 2024. Mas assim, cara, para não parecer aquela coisa mágica, né? E hoje em dia na internet tudo parece muito mágico, espontâneo, muito fácil, né? Isso aí, chegar nesse ponto, né, cara? Que tu diz, assim, pensando para essa gurizada que hoje em dia já nasceu dentro da rede social, né? De chegar nessa ideia, assim, né? Cara, vou dizer algumas coisas que podem desencorajar alguns. Primeiro, tô falando aqui de um lançamento de sucesso. Deve ter tido uns 4 ou 5 anteriores que foram um fracasso, tá? Tá. Segundo, no caminho tomei golpe de agência de marketing de perder muita grana, tem muito larápio na internet. Se vocês forem nas conversinhas de alguém que procura vocês no direct para oferecer serviços de marketing, abram o olho, tem risco de golpe aí. Então, e terceiro, que é o mais importante, cara, nós não estamos falando aqui de um curso de final de semana que eu fiz. Nós estamos falando de 4 anos de residência, mais 2 anos de pós-graduação, mais uma formação no exterior em medicina de estilo de vida. Então, assim, primeiro vem o conhecimento, bicho. E, como o Murilo falou, né, e tu já parafraseou ele, o novo CRM é o RQE, né? Exato. Então, tu ter uma qualificação, experiência, é o que vai tornar o teu produto atraente. Produto bom vende bem, mas o produto só vai ser atraente se tu sustentar aquilo que tu tá ofertando. Então, realmente, foi uma construção lenta, mas a gente
sentiu em 2024, final de 2024, que a gente tinha acertado a mão. A gente tinha encontrado o nosso formato. Ano passado. Ano passado. Ano passado. Tu vê muito recente, cara. Muito Eu recente. imaginava assim enfim, a consistência que já vinha de mais tempo. Não, cara, o mundo digital, cara, o que aconteceu no ano passado no mundo digital é uma década atrás. Mas tu diz assim de uma maneira geral ou na tua vida? De maneira geral. De maneira geral. Se usar a mesma fórmula que a gente usou para um lançamento em 2024, hoje ele tem uma performance terrível. Cara, e justamente essa tua percepção, enfim, essa tua parte de ti, vamos dizer, de ter todo esse conhecimento, esse entendimento de marca, de planejamento, de comercial, enfim, quando que isso, assim, se tornou, assim, sabe, cara, parte importante de ti? Até 2022, por aí, tudo que eu estudava era relacionado a estilo de vida. Prescrição de exercício físico, nutrologia, regulação de ciclo circadiano, algumas técnicas de coaching para engajar o paciente no tratamento, enfim, tudo era relacionado ao atendimento em si. Quando eu montei a minha estrutura de atendimento, eu criei o meu processo de consulta, eu fiquei ocioso em estudar. E aí, como eu não tinha me identificado com nenhuma agência de marketing, eu passei a estudar marketing. Então, por 2 anos, eu estudei marketing livro atrás de livro. Assim. Comecei com um livro super superficial, que é o do Ieser, que eu até te indiquei já. Sim, quando eu comecei também eu li. E depois mergulhei né, até ler Kotler, até ler os principais nomes da área de marketing, assim, para tentar entender esse mundo. Eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui apaixonado por estudar. Então, para mim, estudar é uma coisa muito prazerosa, né? A minha maior diversão é botar um fone de ouvido. Agora eu uso o óculos da Meta para não tapar meu ouvido. E colocar um podcast, um audiobook e sair pedalar. Então, comecei a estudar isso muito, percebi essas coisas. E aí, à medida que tu vai repetindo, as coisas vão ficando naturais para ti. Tu começa a entender a fisiologia por trás do funcionamento do marketing, assim. Então, hoje eu entendo essas mudanças muito naturalmente. Tu vê como, né, quando a gente vê que trabalha já há muito tempo na medicina, né, como essa ideia assim de que vou fazer, vai dar certo, vou postar, vou fazer, né, enfim, se não tiver toda essa ideia assim, né, cara, algo sólido, conteúdo consistente, é bonito, mas não funciona, não sustenta. Pode ser que alguns consigam, mas não é de verdade. Não é genuíno. Tudo que tu tem que pensar demais, ponderar demais, porque à medida que tu consolida um conhecimento, ele cria um automatismo dentro de ti, então fica muito mais natural falar sobre isso. E aí a gente criou esse processo, Fernando, dentro da nossa rede ali. A gente criou um time, onde a gente tinha a Lari trabalhando com os roteiros, os copyrights dos temas que a gente ia abordar. A gente tinha uma edição muito rápida, muito sutil. A gente tinha uma gestão de tráfego que fazia com que a gente investisse pouco dinheiro e tivesse muito retorno. Cara, a gente criou um canhão. E daí eu disse, gurizada, a gente tem aqui uma empresa. A gente tem uma empresa de marketing. A gente precisa ir ajudar outros médicos que estão na minha situação 2 anos atrás. Né? Navegando, às vezes, por agências de marketing que não entendem a alma médica, que não entendem a diferença da relação médico-paciente da maneira como o médico quer se posicionar. E aí foi isso que a gente fez. E aí, com conhecidos, a gente foi lá e ofereceu os serviços. Inicialmente pro bono. A gente quer te fazer uma assessoria, vamos fazer um teste. E realmente, assim, replicar aquela fórmula, claro, com a adaptabilidade do tempo, né, das novas tendências, trouxe os mesmos resultados. E aí a gente conversou com um cara que é um mentor de carreira meu, que é o Rafael Cremonese, porque eu queria, se nós vamos criar uma empresa organizada desde o dia 1. Aí a gente pegou ele, cara, tu quer ser investidor e conselheiro dessa empresa? Quero. Montamos um time e criamos a Propulsa, né? Que a gente diz que é uma agência de médicos, uma agência de publicidade médica feita, né, por um médico. Né, criada por um médico, onde o médico é a interface do cliente com a empresa, que sou eu, e onde a gente tem como missão transcender o marketing morno, que é aquele marketing corporativo que não engaja ninguém, não traz paciente, pelo menos não paciente que fique tempo contigo,
sem transgredir os limites da ética. Então, sem dancinha, sem... Então, é aquele equilíbrio estreito, aquela passarela estreita que tem de se posicionar de forma firme, mas, ao mesmo tempo, né, sem fazer falsas promessas, sem entrar no lado do charlatanismo. Continuando sendo um médico sério, né? Continuando sendo um médico sério. Mas isso aí, cara, como é que foi pra ti, assim, lidar com isso? Porque muito quem vai pra vitrine toma, né? Então, assim, essa posição que tu assumiu, enfim, tudo mais, né? Como é que foi lidar com o outro lado da medicina? Cara, vou te dizer... E o que teve também, se tu puder... Eu vou te dizer bem falar. honestamente assim, Fernando. Uma pessoa que fala mal de mim para alguém, eu não julgo digna da minha atenção. Entendeu? Então, uma pessoa que faz críticas de mim pelas minhas costas, e aí alguém que é meu amigo escuta e vem me contar, cara, tô cagando pra essa pessoa, entendeu? Então, assim, eu nunca tive nenhum problema grave com ninguém, cara. Todas as pessoas que vieram conversar comigo, que daqui um pouco acharam estranha, né? A gente tem muito essa, assim, mais de um médico cuida de um paciente. Eventualmente um colega médico vinha e dissesse, William, não concordo com isso. E eu ia dizer, tá, mas por que tu não concorda? Ah, por causa disso e disso e tal. Cara, toda vez que a pessoa veio dialogar comigo, eu dialoguei de igual para igual. Quando eu tinha convicção, eu sustentava as minhas convicções. Quando eu pensava, eu não tinha pensado por esse lado, eu modificava o curso da minha ação, entendeu? Tem muita coisa também, né? A gente tem pacientes em comum que tu não sabe. Exato. Também tu não sabe, exato. Não tá sabendo, não tá por dentro, assim, de uma parte, o paciente não falou, não sabe como expressar, né? Exatamente. Também nessa comunicação Exatamente. de colegas, né? E aí, cara, quando o cara queria dialogar comigo, eu dialogava. Quando o cara, né, falava de mim pelas costas, eu pensava, bom, nada que eu possa fazer a respeito disso. Mas eu vou te dizer, cara, que pelo menos que eu tenha ficado sabendo, eu nunca sofri, assim, nenhuma crítica dramática, assim, sabe? Isso que tu fala volta pro ponto de saúde mental, né? Terapia. A gente consegue lidar com o que falam da gente quando a gente tem uma estrutura emocional que, sabe assim, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu não sou. Se aquela pessoa tá pensando ou falando isso, bom, é a ideia dela. Quando dói, é porque a pessoa está atrapalhada. Ela não sabe quem ela é, o que ela sente, ou ela não consegue lidar com a situação. E aí vem uma briga, ou se retrai, se afasta da pessoa. Cara, perfeitamente isso. Perfeitamente isso. Então eu nunca tive um embate assim, né? Teve alguns colegas que eu não consegui convencer. E então eu digo, então eu fico com a minha opinião, tu fica com a tua opinião, e infelizmente o coitado do paciente vai ter que decidir qual opinião ele segue, porque são coisas que não são compatíveis. E eu acho... Mas, cara, isso é uma raridade. Sim, não, eu acho interessante falar sobre isso, porque até eu estou nesse meio digital mais recente, assim, 2 anos para cá, comecei em setembro de 23. E muito tempo, pelo menos, era algo que eu pensava, né, de que entrar na rede social seria... né, não seria assim o mais correto para minha profissão, para minha especialidade, ou assim como que os outros iam pensar, que os colegas assim daqui a pouco, né, fossem entender assim que aquilo ali seria charlatanismo. E claro, eu consigo lidar com isso, mas poxa, eu não sou, né? Então assim, eu não quero que as pessoas tenham uma ideia, porque aí tu tem relacionamentos importantes assim, né, que tu não quer que de encaminhamento, de paciente, né? Então eu imagino que isso afasta muito o colega de vir. Eu acho até que mais da nossa geração do que talvez essa gurizada mais nova. Pode ser. Né? Essa autoridade criada pela rede social não é uma coisa que da nossa geração para cima vai ser absorvida nunca, entendeu? A gente não considera... Não é natural, né? A presença digital uma forma de autoridade. Mas é. Para os pacientes é. Sabe que tu falou um negócio muito interessante antes, no começo eu não comentei. Tem um estudo que avaliou conteúdos da área da psiquiatria. Se eu não me engano, foi TDAH. E depois passou por especialista. Então, viu o que performou melhor e o que não performou tão bem. E aí avaliaram. O que performou melhor tinha muito menos qualidade no conteúdo. Mas foi melhor, vendeu melhor. Claro. Influencer, ninguém era médico, né? Assim, o da área da saúde, enfim. O que performou pior era o que estava o conteúdo melhor. Aí eu estava numa discussão com um professor lá do Clínicas, professor Roth, num congresso, e ele falou assim, o que a gente tem que fazer, nós não vamos conseguir assim, ser tão eficientes, bons como um influencer, né? Claro,
Tu és, mas não é a maioria, né, cara, que consegue. Então, o que a gente tem que fazer como ele falou, é como fazer uma supervisão, uma preceptoria com os influencers, para eles colocarem melhorarem o seu conteúdo. Uma curadoria de um conteúdo mais correto. É que o que acontece, né, Fernando? A gente está falando de um público cujo nível de consciência a respeito dos problemas que a gente aborda é muito baixo. Então, quando a gente fala sobre medicina, nós estamos falando sobre uma ciência de probabilidades. A gente está falando sobre um padrão com múltiplas variações, entende? Então, a gente nunca pode ser taxativo em medicina. Nunca. Só que o cliente, o seguidor, o consumidor da rede social, ele busca uma coisa que nós médicos não temos, certeza. Então, quando o influenciador ele tem certeza, ele atrai aquele cara. Porque aquele cara, finalmente encontrei o porto seguro, entendeu? Então, quando o influenciador vai lá, eu tenho certeza que para ter saúde tu tem que ser vegano. Eu tenho certeza que para ter saúde tu tem que ser carnívoro. Cara, a pessoa pensa, graças a Deus, agora eu tenho um direcionamento, entendeu? Só que toda vez que tu for taxativo, tu vai estar errando com uma parcela gigantesca. E quanto mais a questão é complexa, difícil, menos vai ser um ponto, uma situação isolada que vai ser a solução. Né? Exato. E isso tem muito até na profissão, assim, na experiência, né? De conseguir ter essa tranquilidade para não dar a certeza que o paciente quer, porque não dá para dar, né? E fica bem, porque a gente fica se sentindo mal quando é novo de não saber, ou não ter uma solução, não dar uma resposta. E é um tiro no pé tu tentar comunicar muitas certezas, porque aí o paciente, o cliente, o cara que comprou teu infoproduto, que agendou a consulta contigo, ele vem, depois da compra, com a expectativa da certeza. Então isso é uma coisa que a gente fala muito para os clientes Propulsa. Cara, tu só pode ser aquilo que tu é. Tu só pode ser aquilo que tu é. Então, a gente só tem que dar um jeito de mostrar quem tu é na rede social. Mas eu não vou viralizar. Tu não precisa viralizar. Tu só precisa atrair as pessoas que tu tem que atrair. As pessoas que têm uma alta afinidade contigo. Não adianta eu te colocar numa vitrine onde todo mundo que agenda a consulta contigo tá esperando uma coisa diferente do que tu entrega, né? Por isso que eu digo, qualificação. Tu tem que entregar uma coisa boa, tu tem que ser aquilo que tu tá vendendo. Né? Fazer residência, se preparar, estudar. E depois ser genuíno. Né? Isso que tu tá falando, eu levei 1 ano para me achar no meu jeito, assim, porque eu ficava com essa ideia, não, mas eu tenho que fazer assim, não, mas tem que dar mais resultado, tem que viralizar. Eu tinha essa ideia de que eu tinha que me encaixar nesse padrão. Hoje em dia, tanto que é muito confortável para mim, e eu até recomendo colegas, assim, a entrarem na rede social, cara, faz do teu jeito. Como tu é, vai ser legal, vai funcionar. Cara, e é exatamente isso, cara. A viralização, ela é romantizada, mas a viralização, ela não é uma maneira inteligente de tu usar a rede social para te vender alguma coisa ou promover alguma coisa. Porque hoje a gente tem esse conceito muito claro de que o que são seguidores qualificados e não qualificados, tá? E eu vou te contar um exemplo disso que eu aprendi na prática depois. Mas, basicamente, cara, não adianta tu colocar uma loja da Rolex em Sudão do Sul, entendeu? Por quê? Porque, cara, as pessoas que estão ali não são os clientes da Rolex, entendeu? Então não adianta tu viralizar e trazer um monte de seguidor que está interessado numa dancinha, ou numa piada, ou num trend, e o que tu tá vendendo é consulta psiquiátrica, entendeu? Então não faz sentido nenhum. Isso tão é verdade, Fernando, que teve um fato que aconteceu ali, cara, acho que 22, que foi um dia que eu fiz um post que era para o dia do intensivista, tá? Então, era dia do intensivista, vou fazer um post falando sobre terapia intensiva. Foi lá, coloquei a câmera, né? Até tomei uma advertência do hospital depois, porque aparecia a UTI no fundo, nenhum paciente, mas o cenário da UTI. Coloquei a câmera no negatoscópio, até bem cômico isso, né? Coloquei a câmera no negatoscópio, liguei a câmera e disse, né? Eu nunca vi um paciente aqui dentro da UTI querendo usar a sua calça importada ou andar no seu carro importado de pela Rolex. última vez, né? Usar seu Rolex. No final das contas, as pessoas só querem ver as pessoas que elas amam e tal, não sei o que. Achei que era uma mensagem bonita. Gravei essa mensagem, larguei o celular,
fui prescrever os pacientes. 1h30 depois, quando eu olhei de novo, tinha 35 mil visualizações. Eu pensei, caramba, cara, o que aconteceu aqui? E aí esse post teve um comportamento exponencial, 7 milhões de visualizações, eu acho. E num dado momento, uma atriz, Nívia Stelman, foi lá e me repostou no feed dela. E aí ela tem 1 milhão de seguidores. Aí, cara, começou a chover seguidor pra mim. Eu acho que eu tinha 40 mil seguidores na época. Em 2, 3 dias foi 80. Puxa, tu vê, mas pelo que tu fala, então acabou não sendo algo positivo. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tinha um lançamento de produto planejado para um tempo depois ali. Eu pensei, cara, agora eu vou lavar a baia. Agora eu vou me fazer, entendeu? Agora. E entrou 40 mil pessoas aqui, cara. Aí fizemos o lançamento do produto. Só que o que acontece quando tu tem um novo seguidor? O novo seguidor é o cara que vai ver as tuas postagens com mais assiduidade. O teu seguidor mais antigo fica meio de lado. Pelo algoritmo, a prioridade é quem chegou agora. Quem chegou agora gostava da Nívia Stelman, não de mim. Entendeu? Diferente. Então, quando eu fui vender ali um produto de emagrecimento, cara, a galera não tava nem aí pra isso. Foi um fiasco, Fernando. Entendeu? Então, um produto que eu tinha lançado lá com 8 mil seguidores, 5 mil seguidores, não lembro, vendeu muito mais do que esse, depois de uma viralização. Então, a gente não tem que buscar viralização, cara. Aquilo que a gente entrega é exatamente o que vai servir em alguma pessoa. A gente só tem que encontrar essa pessoa. Às vezes, de forma orgânica, é difícil encontrar. E existe o tráfego pago, cara. Aí tu vai entender muito bem o perfil do cliente e tu vai direcionar anúncios para trazerem clientes para esse cara. Mas quando a gente tem um cliente dentro da agência de publicidade, e falando em comportamento na rede social, nosso objetivo é trazer as pessoas que se identifiquem com aquele cliente, com aquela pessoa. Então, quando eu estou me comunicando na rede social, eu tenho que já estar me comunicando com quem eu quero que apareça na porta do meu consultório. Né? Então nunca deixar de ser o que a gente é. Sim, e é difícil muitas vezes Muito conseguir difícil. fazer isso, cara, se permitir ser Muito quem ela difícil. é. Cara, mas então, estamos falando tudo isso, né? E a vida pessoal ficou de lado agora. Vamos conversar. Como que tu foi conciliando tudo isso, cara? As crianças pequenas, eu sei que tem um pai dedicado, um marido dedicado também, casamento. Como é que foi, cara? Duas faces, mesma moeda. Vamos de novo, né, cara? Então, sempre que a gente coloca a energia em alguma coisa, a gente tira a energia de outra. Tu jogava Top Gear, né? No Top Gear eu sempre me lembro que todos os carros tinham a mesma pontuação para distribuir. Se tu distribuía na aceleração, tu perdia na final. Se tu distribuía no freio, tu perdia no... Então assim, cara, a gente tem uma pontuação de energia para distribuir. Então, 2020 e 21, energia total na pandemia. 22 e 23, energia total em medicina de estilo de vida, construir o processo do consultório. 24, energia total em estudar marketing, aprender essas coisas. E tudo isso acontecendo à medida que 2 filhos pequenos iam crescendo e iam se desvinculando da mãe e necessitando mais do pai. E um aspecto importante, assim, né? Eu não tenho certeza, mas assim, se vocês têm rede de apoio aqui em Santa Cruz, assim, para dar uma mão, família ou perto. A gente tem. Tem, a gente tá, tem. que isso ajuda, né? Muito, a gente tem. Mas fato foi que a partir de 2024 ali eu vi que o Benjamin me requisitava bem mais, né? Então, final de 23 eu já tomei a decisão, ó, eu vou dormir todas as noites em casa, né? Então eu larguei o plantão noturno e com isso eu parei de fazer assistência dentro da UTI, o que foi uma decisão muito difícil. Mas de novo, eu só tinha um número de pontos a distribuir e foi uma decisão que eu tive que tomar. Só aproveitar, né? Tem momentos na vida que mesmo para algo positivo vai doer. A gente vai ter que abrir mão, mas isso faz parte, né? De a gente conseguir suportar isso, porque não tem saída perfeita. Não tem. Que fica tudo bom para nós ou para todo mundo. Tu teve que abrir mão de uma coisa que tu amava fazer, né? E que tu te identificou e que tu te direcionou anos da tua vida para isso. Mas que, né, imagina como deve ter sido difícil para ti fazer isso. Muito, né, cara? muito. Até porque a gente tem aquela visão de que é a segurança. Pô, é a carreira que eu escolhi, é a formação que eu fiz, eu vou deixar de ser intensivista. Eu sou isso. Eu sou isso, né? Então, eu tive que tomar essa decisão em final de 2023 e ao longo de 24 eu tomei outra decisão muito difícil, que é eu vou diminuir o meu rendimento financeiro.
Eu vou limitar os meus atendimentos de consultório a um turno, porque eu quero poder ter um ócio criativo, eu preciso organizar novos negócios que eu quero que comecem a funcionar, eu preciso ter tempo para pensar. Então, assim, eu limitei o meu trabalho a um turno, então eu diminui o rendimento vindo dos plantões da UTI e limitei o rendimento do consultório. Foi um ano onde eu ganhei menos. Isso, 24. 24, mas onde eu permiti um crescimento. E às vezes a gente tem que fazer as renúncias que a gente precisa, né? E até desacelerar um pouco para poder acelerar de forma mais robusta depois. E aí, ao final de 2024, eu ainda tirei um período sabático, cuja intenção era finalizar um projeto muito antigo que rodou, concomitante a tudo isso, que era o meu livro, né? Que vai ser lançado em março. Então eu tirei um período sabático, peguei a minha família, nós fomos para a Patagônia, Argentina, alugamos casa lá, fiquei lá isolado 2 meses e meio, né? Onde eu acordava, trabalhava no livro, quando as crianças acordavam, eu dava atenção para eles, ia passear, ia fazer trilha, se vincular à natureza. Isso me recarregou ao longo de 2024, 2025 eu pude acelerar de novo, né? Mas é uma coisa, um equilíbrio dinâmico, né, Fernando? Então, não é fácil, cara. Esse ano de 2025, por exemplo, a gente iniciou o projeto do SEISC-MED. Então, isso demandou muita energia. Então, às vezes, eu consigo ser o pai que eu gostaria. Às vezes, eu consigo uma nota 7 nisso e também tá tudo bem, né, cara? Sim. Porque eu estou ali daqui um pouco abdicando de alguma coisa por uma segurança financeira no futuro, por uma oportunidade que eu não posso deixar passar. Então isso é algo que a terapia me ensinou também. Cara, às vezes a gente consegue ser ótimo, às vezes a gente consegue ser bom e tá tudo certo. Isso tem que valer pro lado profissional e também pro lado familiar. Só que a gente não pode deixar sempre pesar pro lado familiar. Eu vou ter sempre ótimo no trabalho, mas sempre bom dentro de casa. Não. 2024 eu tirei para ser ótimo dentro de casa, mesmo que eu fosse bom em outras coisas. Claro, eu costumo reparar, desde a faculdade, pensando para trás, assim, né, grandes colegas que a gente respeita e admira e publicam pra caramba, chefe de serviço, a maioria é separado, 1 ou 2, 3 vezes. E é muito comum depois os filhos virem a terem problemas, né? Porque justamente, né? Se tu estava muito num outro lugar, né? Num lugar tu estava muito pouco em outro lugar. E por mais que aquele lugar que tu tá muito, que a vida profissional proporciona uma vida muito legal pro pessoal que tá em casa, onde tu não tá, isso vai fazer muita falta, né? E vai pesar no casamento. Tanto que nem eu falei, muitos são separados. Cara, como é que foi, se tu puder falar para nós, assim, esse ajuste, né? Porque, assim, assim como é o teu compromisso, enfim, o teu desejo, acaba que para tua esposa, ela vai ter que embarcar junto lá. Cara, para mim, uma das maiores verdades que eu ouvi em algum reel circulando um dia é que uma das coisas mais impactantes para o resto da nossa vida é a escolha de quem a gente coloca ao nosso lado. Concordo totalmente. Entendeu? Então eu sempre falo pra gurizada aí, ó, se tem uma decisão que é importante vocês tomarem, é a relação que vocês têm, né, conjugal. Então quem vocês escolhem para ser o companheiro ou companheira de vocês, né, idealmente pro resto da vida. E se a gente tá na dúvida, normalmente não é a pessoa certa, tá? Então assim, é importante tomar essa decisão. E eu acredito que eu tomei essa decisão muito bem. Então eu vou te dizer assim, Fernando, que a Cassi nunca foi um obstáculo. Ela sempre foi uma catapulta, entendeu? Então, desde quando eu decidi mudar minha alimentação, cara, no dia que eu decidi mudar minha alimentação, eu cheguei pra Cassi e falei, amor, eu vou comer bem diferente a partir de agora. Porque eu comecei com uma dieta bem radical, assim, né? Cara, eu vou comer bem diferente a partir de agora, isso faz sentido pra mim, porque é uma dieta ali que parece ter um efeito importante em condições inflamatórias, mas ó, segue a tua vida, tu é saudável, tá tudo certo contigo, deixa que eu me viro. Ela olhou pra mim e disse assim, essa dieta é saudável pra mim? Ela tava amamentando, né? Eu disse, não, é uma dieta completamente saudável, não te preocupa que eu não corro risco. Ela disse, então eu vou fazer contigo. E a Cassi, naquele dia, juntou tudo que tinha na nossa casa que não fosse compatível com essa dieta e deu pra faxineira no dia seguinte. Então, essa é a Cassi, entendeu, Fernando? Então, todas as vezes que eu precisei de ajuda, ela limpava o caminho pra mim. Só que no final de 2023 foi ela que chegou pra mim e disse assim, ó,
Não dá. Assim não dá. Tu tá trabalhando de noite, tu tá trabalhando de dia, tu tá irritado em casa, tu tá... Então, às vezes, essa pessoa que a gente ama, ela precisa nos dar uma notícia ruim de que tu tá faltando em algum lugar, entendeu? E ela falou, ó, tu não tá legal com os filhos, tu não tá legal comigo, tu tem que tomar uma atitude a respeito disso antes que eu precise tomar uma atitude. E, cara, perfeito, correto. Então, tomei as atitudes, regulei o caminho. Então, basicamente assim, cara, eu acho que volta àquela frase que eu te disse no início. A vida ensina se a gente escuta. Não adianta traçar um plano, porque a vida vai acontecer enquanto tu tá fazendo o plano, né? Então a gente tem que ter a humildade de, às vezes, recuar num sentido, aumentar no outro. Às vezes a gente vai ser o melhor marido do mundo, às vezes a gente vai ser o melhor funcionário do mundo, às vezes a gente vai ser o melhor chefe do mundo. Não dá para ser o melhor do mundo em tudo ao mesmo tempo, Não. Né? Provavelmente até o Cristiano Ronaldo deve ser ruim em alguma coisa. A gente não sabe o quê, mas ele deve ser ruim em alguma coisa, né? Então, o importante é a gente ter uma dosagem, assim, saber que a gente não pode sacrificar só um lado da nossa vida. Então, eu não vou me cuidar, não vou fazer exercício físico, eu não vou dedicar tempo aos meus filhos, porque a minha carreira vai ser por 10 anos a minha prioridade. Cara, quando tu chegar onde tu esperava, o resto todo já se derreteu na tua volta. Né? E essa ideia também, não, quando for assim, quando eu conseguir, quando der certo. E assim, quando nunca chega, né, cara? Que nem eu costumo dizer assim, principalmente na medicina, né, cara? Médico não se aposenta, médico morre. Morre. Né? Porque, e 10 anos antes que a média da população. Exatamente. Tá bem. Bom, cara, então vendo toda essa conciliação da vida pessoal e profissional, cara, vamos começar. Me diz tudo que tu faz, todas as tuas atividades. Hoje? Atualmente. Sou coordenador do melhor curso de residência médica e desse ecossistema de formação do médico generalista, que é o SEISC-MED. Sou médico clínico, com atuação dentro de consultório. Sou diretor da Epic Medical, que é a clínica onde eu atuo, que tem outros profissionais atuando também. Sou sócio da Epic Fitness, que é uma academia, né, focado para treinamentos especiais para pessoas com condições, com particularidades. Sou sócio da Aliar Saúde, que é um serviço de telemedicina para trazer cuidado especializado para municípios mais remotos. Sou sócio fundador da Propulsa Mídia, que é uma agência de publicidade para médicos. Pai do Benjamin e da Aurora. Marido da Cassi, né? E amigo do Dr. Fernando. Que eu me lembro são essas minhas funções agora, cara. Tudo isso. E como é que tu faz, cara, pra gerenciar tudo isso? Como é que é teu dia pra tu dar conta de tudo isso, cara? Cara, eu tenho um cronograma muito organizado, né? De rotina, porque tem coisas que eu não negocio mais, como ir à academia. É obrigatório todos os dias. Então eu tenho um cronograma assim, hoje de manhã é o meu momento de Propulsa Mídia. Então eu reservo um turno para isso, eu reservo um turno para Aliar Saúde, eu reservo um turno para o SEISC-MED, o que sobra eu preencho com o consultório, então essa organização eu tenho. Mas a principal maneira de conciliar isso hoje é duas coisas. Primeiro, entender que eu não vou ser perfeito em todas as outras. Então, quando terminou o horário de trabalho, eu tive a oportunidade que eu tive hoje. Amanhã eu terei de novo, mas a partir de agora é família. E a segunda e principal. Hoje, Fernando, eu tenho uma estrutura. Então, eu estou cercado de pessoas muito boas. O grupo do SEISC-MED, de professores, do pessoal do pedagógico, do operacional, é gigante. O SEISC tem uma estrutura gigante. Então, assim, a minha coordenação ela é estratégica. Não me demanda tanto tempo. Na Propulsa Mídia, hoje a gente tem um time de 7 pessoas. São pessoas fantásticas. A minha reunião semanal com eles e a minha reunião com os clientes é suficiente para que isso ande. Aliar Saúde, somos 5 sócios, cada um com seus papéis muito bem distribuídos. Então, assim, tudo funciona hoje porque eu sei exatamente qual é o meu papel, exatamente o que eu tenho que desempenhar. E para todo o resto, onde eu sinto que eu não vou alcançar, eu tenho a coragem de dizer não. Isso eu não consigo fazer, né? Então eu acho que basicamente é isso. Tem momentos que são caóticos, tem momentos que eu sacrifico alguma coisa, mas aí eu faço questão de racionalmente escolher o sacrifício e para que o sacrifício não seja sempre, né, o mesmo, ou só a família, ou só um trabalho, ou só. Mas basicamente é assim, cara. Então se cercar de boas pessoas e trabalhar estrategicamente, eu acho que seria o fundamental. Tá. E do jeito que tá agora a tua vida presente,
Tu tá satisfeito? Cara, eu tô 100% satisfeito. Eu me considero uma pessoa felicíssima, cara. Tá, isso é muito importante, cara. Eu costumo falar isso no paciente de terapia, assim, ó, quem é feliz sabe que é feliz. Então, eu pergunto a pessoa, eu não sei se eu sou feliz. Então, isso é um problema bem grave. A gente tem que saber por que tu não sabe que tu é feliz. Que, se tu é feliz ou por que tu não sente que a tua vida tá legal. Não. 3 dias atrás, eu tava fazendo um exercício ali num espaço que a gente tem atrás de casa, num pergolado, os meus filhos brincando na piscina, minha esposa fazendo sauna, e eu pensei, cara, tá tudo aqui, entendeu? Então eu tenho muito a crença, Fernando, de que a felicidade é ter o suficiente, riqueza é ter o suficiente, daria para dizer assim, tá? Enquanto a gente corre atrás de um Shangri-La que nunca aparece, né? A gente é pobre. Então eu falo isso para os clientes, falo isso para amigos. A gente tem que tentar fazer coisas boas e deixar essas coisas boas gerarem frutos, mas a gente tem que ser feliz principalmente fazendo, muito mais do que recebendo a recompensa. Quando a gente é feliz fazendo, a recompensa costuma ser boa, porque o trabalho é bom. E a gente já é rico, né? Mesmo que não tenha muito dinheiro. Eu acho que todo mundo que trabalha pensando muito no dinheiro é pobre e vai continuar sendo pobre, não importa o quanto ganhe. E eu acho que as pessoas mais milionárias que a gente conhece continuam sendo pobres porque o dinheiro ele é muito, muito, muito viciante, assim, né? Então acaba sendo jogo pelo jogo. Então eu acho que esse é o segredo, cara. Eu sou extremamente feliz no momento que eu estou, com tudo que está acontecendo. Se uma coisa deixa de acontecer, eu vou ser feliz também. Tem o lançamento do livro agora. Cara, eu tô muito feliz por ter escrito um livro. Muito, muito. Porque eu acho que eu deixei um legado. Se o livro for muito bem, eu vou ficar muito feliz com isso também. Se o livro não for tão bem em vendas, tá bem, eu escrevi um livro, cara. Tá ali, entende? Então eu acho que esse é um conceito importante. E isso na felicidade não significa que não tem problema. Que a vida está perfeita, Exatamente. Porque acontecem as intercorrências, mas, de uma maneira geral, tá feliz. Na média, eu sou feliz. Exatamente. Cara, e pensando pro futuro, assim, o que tu planeja, o que tu prevê, considerando tudo, para tudo que é lado, né? Enfim, o que tu pode falar também, mas o que tu vê? Cara, eu vou te dizer que tudo que a gente conversou aqui hoje fez com que eu aprendesse uma lição, que é mudar de opinião é uma coisa maravilhosa, tá? Então, o que eu planejo no futuro é estar atento às oportunidades que a vida vai me trazer e ter a coragem de fazer as renúncias necessárias a abraçar certas oportunidades. Porque eu acho que toda vez que a gente se apaixona por uma coisa nova, faz uma coisa diferente, isso é uma fonte de felicidade quase que inesgotável. E o nosso chefe aqui no CEISC, que é a Unidal, ele tem uma frase que ele usa muito que fez todo sentido para mim desde a nossa primeira conversa. Significar na vida das pessoas, cara. Entende? Quando tu consegue mudar a vida da pessoa de alguma forma positiva, isso é uma coisa que deixa uma tatuagem em ti também. Então eu quero continuar significando na vida das outras pessoas com as oportunidades que elas me derem. Então eu tô aberto. Eu tô aberto, só Deus sabe. Sim, é muito importante isso, a gente não tem ideia, né? Porque, principalmente na medicina, tá atendendo paciente, é um paciente, claro, vou fazer o melhor, vou me envolver, vou atender outro paciente, mas para aquela pessoa, aquele momento da vida dela, pode ser, assim, determinante ou muito importante, muito difícil. Então, né, ter essa ideia, assim, de o quanto a gente, para aquela pessoa, pode ser que a gente seja tudo naquele momento. Tudo que ela precisa, e até o que vão falar e como falar, né, cara? Porque uma palavra ali pode ter, assim, um impacto por 10, 15 anos. Porque, não, tem uma autoridade, eu tô falando com o médico, eu fui na consulta e ele me disse isso. Então, tenham sempre essa atenção, esse cuidado, né? Tem os problemas da gente, eles ficam aqui dentro, a gente tem que entender que a pessoa que está ali, ela está num momento delicado, a gente tem que valorizar isso e até aproveitar a oportunidade que a gente está tendo de fazer parte daquilo, mas claro, para significar, para melhorar a vida. De entregar o que a gente tem, né, cara? Porque as pessoas só podem entregar aquilo que elas têm. Então, eventualmente, a gente vai cruzar o caminho com uma pessoa que naquele dia tem muito pouco para nos entregar. Mas aí a gente compensa entregando o nosso melhor e reequilibra a equação. Sabe que esses dias, acho que foi ontem ou anteontem, eu tava num dia, uma correria, tava sem secretária no consultório, deu um problema com um negócio lá, eu tinha que resolver, atender. Aí
eu me queimei fazendo café ainda, para fazer um cafezinho, me queimei. Aí chegou meu primeiro paciente, que é um paciente de longa data, assim, né, de terapia. Ele perguntou para mim, que eu tenho uma relação muito boa com ele, assim, de vínculo, né? E ele perguntou, tudo bem contigo? Eu falei, não tá bem, cara. Ele, ué, o que houve? E aí, assim, aí eu contei pra ele, cara, tranquilo, assim, a secretária não veio, deu um problema aqui com o negócio na internet, me queimei, não sei o que, com o café. Aí ele assim, tá, calma, vamos. Aí começamos a conversar, e é muito legal, e eu até falei pra prática. ele. Exatamente. E eu falei pra ele, assim, tem dias que a gente precisa até dos pacientes, eles nos fazem muito bem, né, cara? Então, não que não vamos fazer o que a gente tem que fazer, não vai inverter a consulta, né? Mas ali foi um dia que eu tava precisando, assim, de precisava dessa energia, e ele tinha. Ele tava legal, aí ele conversou e tal, assim, enfim. É muito bonito isso, gratificante, né, cara? Eu acho, Fernando, que tu capta muito bem uma das coisas que eu mais acredito na medicina aqui. A gente aprendeu na faculdade que um certo distanciamento era necessário para nossa saúde mental, né? Só que a gente vive numa sociedade onde esse distanciamento, pelas interações serem mais digitais hoje, ele tá muito forte. Então as pessoas, elas buscam o contrário agora, elas buscam conexão. Então o médico que tá aberto a se conectar mais hoje, ele tem um grande diferencial. Essa conexão humana, de tu falar com o paciente como um humano, não como uma autoridade, cara, isso aumenta a tua autoridade, entendeu? Paradoxalmente aumenta a tua autoridade, porque, é um cara que tá disposto a entregar, entendeu? Sim. Então eu acho que isso aí é fantástico. Cara, eu acho que, né, super conversa, né, não sei. Obrigado pela terapia, pela sessão. Foi um pouquinho, né? Bom, pessoal, agradecer então a presença aqui do meu amigo aqui, foi um podcast assim que eu planejei há muito tempo, não fechava as datas, mas enfim, foi um prazer assim saber tudo isso e aprender bastante também. Lembrando para se inscrever no nosso canal aqui, nas nossas redes, receber as notificações do CISC Med. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal.